A gente segue aqui falando sobre a reforma tributária, que avança no Congresso, mas ainda faltam alguns passos antes das novas regras começarem a valer. Claro, tem todo um período de transição, mas de qualquer forma o Congresso pode fazer essa aprovação. Para entender melhor as mudanças, os próximos passos dessa reforma, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Tudo bem, senador? Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Meu boa noite a você, todos os nossos telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, senador, falando sobre a tramitação geral, hoje tivemos a aprovação na CCJ, um passo importante, e provavelmente amanhã teremos análise pelo plenário, com pelo menos 49 votos sendo necessários. Mas eu pergunto para o senhor, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já fala numa espécie de fatiamento para que a promulgação seja mais rápida, ou seja, o que o Senado alterar pode ser que, obviamente, volta para a Câmara, mas o que o Senado não alterar já pode ser promulgado. O senhor acredita nessa possibilidade? Bem, a questão agora é o prazo. A ideia das duas casas é que, pelo menos, o consenso da reforma seja votado até o final do ano. Agora há pouco nós decidimos em plenário, inclusive, que a votação se dará no dia 21, agora de novembro. Nós teremos, semana que vem, feriado, teremos sessões, inclusive, para contar o prazo legal que é exigido, mas a votação está prevista para o dia 21, se não tivermos nenhuma dificuldade até lá. Claro que a Câmara tem um outro modus operandi, uma outra tramitação, e se entenderem que há risco de que toda ela não seja promulgada, é possível que sim se faça uma parte, e aí o governo vai ter que ter uma habilidade muito grande em conseguir aprovar o que interessa ao governo, inclusive para o orçamento do ano que vem, dentro do que foi aprovado hoje na CCJ e que nós devemos manter. Porque os pontos de discordância ainda são pequenos, Tiago. A maior parte da reforma ela tem consenso, porque já vem de uma discussão já de praticamente um mês, 2 semanas, inclusive, o relatório ficou à disposição. Hoje nós tivemos 7 horas de discussões e a gente percebe que estamos caminhando para um relatório final que vai ter uma aceitação bem grande aqui dos senadores. O senador, então, só para deixar claro, o que foi acordado em relação ao dia 21 é a aprovação definitiva no Senado, é isso? Exatamente. A votação final está marcada para o dia 21 de novembro e até lá nós temos o prazo regimental para as discussões. Há também uma série de novas emendas que foram apresentadas, que o relator tem atendido a todos, tem conversado com todos. Podem existir modificações no texto, mas não acredito que nada substancial. Ô, senador, só mais uma questão. Aproveitando a nossa grande audiência, alguns pontos da reforma tributária ainda não ficam muito claros, não estão muito claros. E um item é o cashback do botijão de gás. Como que isso vai funcionar? A pessoa que comprar o produto recebe uma porcentagem de volta? Bem, hoje é muito simples, Tiago, pela questão dos CPFs e principalmente pelos sistemas de controle que nós temos das notas fiscais e das vendas. Claro que será definido pela Receita qual vai ser o modus operandi. Eu, por exemplo, sugeri que o cashback ou a devolução dos recursos, ela pudesse ser feita através da conta de luz, por exemplo. As pessoas receberiam todo esse crédito, além da energia elétrica, outros que poderiam ser pagos no desconto ali da conta de energia. O governo entendeu que isso não era possível, mas terá de apresentar um formulário, uma forma de como se fazer essa devolução, até mesmo em dinheiro. O auxílio emergencial deu ao governo federal uma expertise muito grande em termos de contas para todos os CPFs do Brasil e, naturalmente, um acompanhamento das pessoas que têm renda e não têm renda hoje. Vai ser um processo mais demorado, mas plenamente possível de se atingir e devolver esse dinheiro. Se vai ser numa conta, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que hoje ela é para todos os brasileiros, né? Todos os CPFs do Brasil têm uma conta digital na Caixa, por exemplo, o governo pode utilizar essas contas para fazer a devolução. O governo pode fazer isso em termos de crédito, por exemplo, em outras coisas, ficaria mais difícil, mas é plenamente possível essa questão da devolução. O ideal seria que, a minha opinião, a minha visão, é de que nós fizéssemos isso por um único meio, conta de energia elétrica. Ajudaria muito a quem ganha pouco,
e seria muito mais fácil, inclusive, de ser controlado pelo governo junto das distribuidoras de energia no país. Mas nós vamos aguardar, naturalmente, a votação para que a gente possa entender como a Receita Federal irá fazer essa devolução e o grupo de trabalho que está sendo criado, né, em relação às definições que virão posteriormente à votação. Ô, senador, o senhor tem, obviamente, muita experiência política no Congresso Nacional. Quantas décadas a gente ouve falar sobre a necessidade da reforma tributária, mas alguns economistas vêm ponderando, dizendo que o Brasil corre o risco de ter o maior IVA do mundo. Esse também é o discurso da oposição aí no Congresso, que o IVA pode passar de 25%. E o consenso ou pelo menos a discussão é melhor ter uma reforma agora do que não ter a reforma e, mais uma vez, adiar, porque a condição política, de uma certa maneira, foi dada durante todo esse ano, não é, senador? Olha, primeiro, essa reforma, ela não é deste governo. Eu já falei isso aqui na Jovem Pan. Essa é uma reforma que vem sendo trabalhada há muitos anos. O Ministério da Economia tem técnicos de carreira muito competentes que fizeram diversos estudos, diversas simulações, Tiago, para chegarmos até um determinado relatório central que agora está sendo colocado em votação, naturalmente dentro de uma decisão política do governo que está hoje no Palácio do Planalto. É importante deixar isso claro, essa é uma reforma que já vem há muitos anos sendo pleiteada pela sociedade. E eu já, inclusive, coloquei aqui também que ela seria aprovada. Por quê? Todo o setor produtivo brasileiro, todos aqueles que têm uma noção da carga tributária do nosso país, sabem claramente que nós precisamos dessa reforma. E o relatório apresentado hoje pelo senador Eduardo Braga. Isso. Eduardo Braga, desculpa, obrigado pela... Ele não é o melhor dos mundos, mas é um relatório que já nos dá um avanço em relação a, pelo menos, unificar os impostos e nós colocarmos já uma nova possibilidade. 10 anos, inclusive, é um prazo longo. O próprio setor produtivo entende que poderia ser com 3 anos a convivência dos impostos. Mas os estados de menor renda querem esse prazo de 10 anos porque eles entendem que é a melhor maneira de se adequar, de fazer mudanças. Então, a gente tem que tocar, vamos dizer, como a gente diz em Minas, a gente tem que tocar o carro de acordo com a marcha do boi. Então, vamos devagar para resolver esse assunto. Agora, o IVA. A Hungria tem um IVA de 27%, é a experiência que tem. O nosso pode chegar a 27,5%. Aí vamos dizer, é o maior IVA do mundo, mas nenhum país é complexo como o Brasil é complexo. Nós temos aqui, né, uma condição, assim, um arcabouço tributário de décadas, talvez de séculos, que nós estamos tentando agora unificar para dar um primeiro passo. Se nós chegarmos a 27,5% do IVA, vários setores estarão pagando menos do que se paga hoje no sistema que está em uso no nosso país. Portanto, a crítica é natural, é verdade, poderíamos fazer uma reforma mais profunda. Futuramente, eu acredito que essa reforma caminhará para as cobranças eletrônicas. Nós vamos chegar a um ponto no Brasil que cartões de crédito, cartões de débito, serão ali a cobrança final do imposto. Nós não teremos toda essa condição de vários impostos, mas, por enquanto, é o que nós podemos entregar ao país. E estou muito confiante de que, começando a votar amanhã, que a proposta é votar e irmos até mais à frente, se o plenário entender, a votação pode ocorrer até antes. Se houver um consenso, porque são muitas as emendas que nós temos que estão, inclusive, destacadas. O que é isso? Emendas que foram apresentadas, o relator não acatou, e amanhã, a partir de 2 horas da tarde, nós vamos ter que começar a discutir. Né? A ideia do presidente é fazer a votação amanhã. Eu volto a dizer, eu não acredito. A minha opinião é que nós vamos até o dia 21, que é o que está conversado entre os líderes, todos aqui, nós teremos tempo suficiente para poder votar. Mas, é claro que essa é uma casa do diálogo. Podemos caminhar para um acerto até antes do prazo e entregar ao Brasil a reforma para que a Câmara possa agir. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, falando sobre a reforma tributária. Muito obrigado mais uma vez, senador. Bom descanso. Obrigado, Tiago. Uma boa noite para você. Um abraço a todos os nossos telespectadores. Obrigado. Bom, Dora Kramer, falando sobre a reforma tributária do ponto de vista político, o avanço que pode representar para o Brasil depois de tantas décadas com essa discussão que nunca foi para frente.
Pois é isso que se diz, né? Melhor essa reforma do que reforma nenhuma. Lá no começo do jornal eu estava dizendo que esse fatiamento, explicando, né, o que poderia ser esse fatiamento que realmente poderia acelerar e responder aquela pergunta, Tiago, que você me faz todo dia. Vem cá, vai ser aprovada esse ano a reforma? Agora, com essa entrevista do senador, eu já fiquei em dúvida, porque o Rodrigo Pacheco afirmou o tempo todo que a votação, ele esperava a votação para esta quinta. O senador que me pareceu mais realista, tá? Né? Porque, é claro, o Rodrigo Pacheco bota ali uma expectativa, aí tem feriado semana que vem, ele já fala em 21, né? O senador Eduardo Braga, você já vê que tem uma discordância ali com relação ao fatiamento. Ele acha, se eu entendi, que o tal do fatiamento proposto, o que é? Vota o que tem em acordo, promulga o que tem em acordo e aí deixa o que não tem, o que está em desacordo para ser aprovado, sei lá, no começo do ano que vem e tal. Mas parece que o senador Eduardo Braga acha que isso põe em risco a própria execução da reforma. Então, eu já tenho as minhas dúvidas. Agora, diante desse quadro, que o ministro da Defesa dá nota 7, mas acha bom, porque o atual sistema é nota 1 e 2. Se isso for aprovado no início da legislatura seguinte, do ano que vem, também ninguém vai morrer, né? O acordo que foi fechado, inclusive, agora há pouco, é para que haja realmente uma aprovação rápida, para que tudo seja aprovado junto, ao mesmo tempo, sem necessidade de ficar fazendo divisões. Mas é uma questão política, né? Pois é, eu tenho um receio, quando se fala de fatiamento, eu compreendo, né, a lógica de você ter um fatiamento para que você tenha alguma coisa que de fato seja aprovado mais rapidamente, mas o meu receio é que eventualmente pontos que sejam complementares ou que deem lógica acabem um sendo aprovado no fatiamento e outros não. Aí nós teremos situações de um corpo que tem a mão, mas não tem o braço, que tem o pé, mas não tem a perna. E com isso a gente pode fazer essa reforma tributária nota 7, que para mim seria um nota 5, acabar tendo a sua nota diminuída e a sua melhora diminuída, e com isso a gente acabe não tendo o avanço que a gente poderia ter tido no Brasil, se talvez fizesse uma coisa um pouco mais pensada e fizesse talvez o que a Dora colocou, de deixar para fazer essa aprovação no primeiro semestre do ano que vem.